Retrato. Um espaço de entrevista que lhe vai mostrar a pessoa por detrás da figura pública. O outro lado das personalidades. A infância, os sabores prediletos, as rotinas diárias e muito mais. Todas as terças-feiras, às 17h30, fazemos-lhe o retrato de uma figura pública, que pode ver logo depois no Facebook RCP. Reposição ao sábado, às 12h30. Dia 23 de janeiro, o convidado é Artur Silva. Olá, o Retrato está de volta em 2018 para continuarmos esta viagem pelas personalidades do Tâmega Sousa. Hoje o nosso convidado é Artur Silva, o atual Presidente de Junta da Freguesia de Paredes. Não é natural de cá, mas adotou Paredes como a sua terra de coração. Vamos conhecer melhor alguém que chega e conquista politicamente algo de diferente. Olá, Artur Silva está no centro daquela que é a sua agora freguesia, mas não é de cá. Não, sou natural de Sinfãs. Foi lá que passou o início da sua infância. Como é que foi? Como é que são os primeiros anos da vida do Artur em Sinfãs? Eu nasci num lugar que pertence à freguesia de Sinfãs, fico um bocadinho retirado da vila, cerca de 4 km. Nasci aí, frequentei a escola primária, lembro essa fase que foi uma fase interessante em que tinha que me deslocar a pé da minha residência para a escola, muitas vezes com neve, com geada, alguma dificuldade às vezes de deslocação. Estamos no inverno, certamente tem essas lembranças da neve, não é? Porque Sinfãs tem sempre essa particularidade. É verdade. Mais tarde já eu andava no liceu, quando construíram a barragem de Carrapatelo. A partir daí ficámos ali com uma albufeira de água bastante grande e as temperaturas hoje são diferentes, embora neve ainda em Sinfãs, mas a neve já não perdura como perdurava nessa altura. Agora, lembro-me dessa altura e de facto são imagens que ficam para sempre e que tenho ainda saudades, porque às vezes era um espetáculo da natureza, não só a neve, mas mesmo a geada e o gelo que se formava, principalmente porque a zona onde eu nasci é uma zona de muita água que escorria normalmente pelos muros, as ervas que tinham e formava estalactites, por assim dizer, parecidas com as estalactites que temos nas grutas, imagens às vezes espetaculares e tenho saudades desse tempo. Portanto, são boas memórias que traz deste início de infância, porque passa os primeiros anos em Sinfãs, até à primária, não é? A escola primária faz em Sinfãs, mas depois há ali alguma coisa que tem que mudar. Tem um problema, que é com a mãe. É verdade. Nessa altura tinha eu 7 anos, à volta disso, quando a minha mãe caiu com um feixe de achas que levava à cabeça, escorregou, fraturou a coluna cervical e ficou paraplégico. Andou por hospitais vários anos, terminou a recuperação no Hospital da Parede em Lisboa e regressou a casa já numa fase em que o meu pai, portanto, ficando sozinho. Ele era alfaiate, mas era uma atividade que lá em Sinfãs não dava muita rentabilidade nessa altura e, entretanto, conseguiu entrar para os Correios, foi trabalhar para Gondomar. Curiosamente, vai para os Correios com a sua mãe já no hospital e foi ela que arranjou o trabalho. É verdade. O meu pai já trabalhava esporadicamente para substituir alguns carteiros em tempos de férias, mas não tinha trabalho efetivo. Quando a minha mãe foi internada no Hospital da Parede, estava lá também internada uma senhora que era a esposa do Correio Mor, que era a pessoa responsável nessa altura pelos Correios, e a minha mãe lamentou-se que o meu pai não tinha emprego fixo, que nós éramos pequenos, somos 3 irmãos, e portanto tinha algumas dificuldades, e ela falou com o marido se não haveria hipótese de colocação definitiva em algum sítio. E passado pouco tempo o marido tinha vagas em Gondomar e sugeriu, se o meu pai quisesse deslocar-se para Gondomar, que lhe arranjava lá a colocação definitiva, e assim foi. E o Artur também foi para Gondomar? Exatamente, o meu pai foi primeiro, creio que 1 ano, e eu terminei entretanto o ensino primário lá em Sinfãs.
e depois vim para Gondomar. Fiz já o exame de admissão, que naquela altura fazia-se um exame de admissão, e entrei no ciclo na Escola Comercial e Industrial de Gondomar. Fiz lá o ciclo, ainda iniciei o curso Geral de Comércio, mas entretanto a minha mãe terminou a recuperação, vinha para casa, e o meu pai, pronto, como estava numa terra onde não tinha família, não tinha ninguém, tinha alguma dificuldade, ela estava paraplégica e portanto precisava de alguma ajuda, e resolveu regressar a Sinfãs. Nessa altura já havia lá lugares, ele pediu transferência para Sinfãs e regressamos a Sinfãs. E teve ali muito pouco tempo, porque depois vai nessa viagem para o Porto que lhe muda também a vida, já numa altura mais adulta, não é? É verdade. Fiz ali, portanto, tive que reiniciar o curso, porque em Sinfãs não havia escola comercial, deixei o curso Geral de Comércio e mudei para o liceu. Tive que reiniciar, portanto, só aproveitei o ciclo preparatório, tive que reiniciar o curso Geral dos Liceus, fiz lá os 3 anos do curso Geral dos Liceus e, entretanto, vim para o Porto, porque necessitava de ajudar também financeiramente o meu pai, que ele não tinha dificuldades, não podia continuar a suportar os encargos com os meus estudos, e então eu vim à procura de emprego e eventualmente estudar um pós-laboral. Um pós-laboral. E vai para um lar. É verdade. Inicialmente estive em casa de uma prima do meu pai, que morava no bairro Fernando Magalhães. Eu fui frequentar à noite o Liceu Alexandre Herculano, que ficava ali relativamente perto, portanto eu deslocava-me a pé, e à procura de emprego. Entretanto arranjei emprego numa casa onde a minha madrinha fazia limpezas lá, e deu-se uma vaga de uma pessoa que foi para a tropa nessa altura, e eu trabalhei no Costa Braga, que fica na rua 31 de Janeiro, foi o meu primeiro emprego. Mas não foi por muito tempo? Não, porque efetivamente depois no Alexandre Herculano tinha colegas e pronto, acabei por saber que estava aberto um concurso para o Hospital de São João, para a admissão de pessoal administrativo, e eu concorri e fui admitido. Esteve no Hospital São João há algum tempo e foi aí que conheceu a atual esposa. Não foi propriamente no Hospital de São João, mas foi na deslocação para o hospital, porque ela trabalhava no Santo António e eu vivia, entretanto, depois saí de casa da minha prima e fui viver para um lar da Joque que havia junto ao Hospital de Santo António, na rua Comete Neres, que era o lar de Nazaré, e fui também tirar a carta de condução. Foi ao tirar a carta de condução que nos encontramos, conheci a minha esposa, que também andava a tirar a carta de condução lá, nas traseiras do Hospital de Santo António, que era a desportiva, ficava ali num largo nas traseiras do Hospital de Santo António. Conheci aí, e depois eu tirei a carta, entretanto, ela ainda continuou, só que eu ia trabalhar para o São João, ia apanhar o autocarro à Avenida dos Aliados, fazia aquele trajeto a pé, e cruzava-me sempre com ela vinha trabalhar e eu ia apanhar o autocarro, que ela era enfermeira, entrava mais cedo, eu entrava... Era aí que eu queria chegar, porque foi para um hospital, mas até era dentro de um hospital que estava a mulher da sua vida. Não aquele, mas estava... Não aquele, mas estava de facto, ela era enfermeira e trabalhava no Hospital Santo António, conhecemos-nos e pronto. Quanto tempo depois casaram? Cerca de 2 anos depois. 2 anos depois, e aí começam as trocas, pelo menos no que toca à residência, não é? Porque casa e vem para perto de Paredes. É verdade. Quando pensámos em casar, tentamos procurar casa, no Porto era um bocado difícil, as rendas eram todas muito altas, e tinha colegas lá no Lar de Nazaré que eram naturais aqui de Paços de Sousa, e um dos colegas estavam em conversa, que andava à procura de casa, e ele disse: olha, se quiseres ir para Paços de Sousa, está lá uma casa nova que estão a terminar agora e eles querem alugar aquilo. Pronto, e foi assim que surgiu. Tendo em conta que era perto da estação, portanto havia ali a mobilidade de uma forma facilitada. Exatamente, foi pensado nisso, quer dizer, porque era fácil a deslocação, fazer o trajeto de Paços de Sousa para o Porto. Nós viemos ali, falámos com o senhorio, achámos o preço bastante razoável e alugámos ali. Foi o primeiro sítio onde vivemos, que era o lugar de Franco. Quanto tempo? 2 anos e meio, não mais que isso. E voltam? Foi em 80, em 82 nasceu a minha filha
E pronto, quando ela nasceu pôs outra vez o problema. Viajar com ela todos os dias ou deixá-la ali em Paço de Sousa era complicado para a minha esposa, principalmente por causa da aleitação. E então decidimos procurar casa no Porto. Portanto, voltam ao Porto. E voltamos ao Porto. Nessa altura eu arranjei, entretanto, no Hospital de São João, a diretora lá da secção onde eu trabalhava, na farmácia, vivia perto do Liceu António Nobre. Eu falei que estava à procura de uma casa para poder viver no Porto e ela disse, olha, lá no meu prédio há lá uma casa que é do engenheiro que tinha construído o prédio e ele quer alugar um andar. Pronto, falei com ele e acabei por alugar um andar lá no prédio e fomos para o Porto. E estiveram ali um bom tempo, o tempo em que muda de trabalho também. É verdade, entretanto, ainda antes de mudar para o Porto, numa visita a Sinfãs aos meus pais e com amigos lá de Sinfãs, um deles trabalhava nas finanças e íamos todos sair e ele disse, vamos só passar aqui no serviço de finanças que eu quero deixar lá um requerimento de um outro amigo que vai concorrer. E disse, está concurso aberto, está. Também era capaz de concorrer e assim foi. Fiz também um requerimento, entreguei e acabei por ser selecionado e, portanto, depois ingressei nas finanças. Nas finanças. É nessa intrusão nas finanças que depois vem para Paredes. Finalmente assenta. É verdade, eu não assento propriamente, mas fico em Paredes depois. Terminado o estágio, portanto eu fiz o meu estágio no antigo quarto bairro fiscal do Porto, que ficava na rua de Santo Ildefonso. Santo Ildefonso não, agora não consigo lembrar o nome da rua. É a rua que vem da Praça da República para Santa Catarina, que é... É uma rua no Porto. Ontem o jornal de notícias, agora não me lembro. Sim, toda a gente sabe. Pronto, e ficava aí o quarto bairro, fiz aí o meu, foi onde fui colocado para fazer estágio, porque quando ingressei, a entrada nas finanças implica um estágio de 1 ano e depois com avaliação e só ficamos se formos aprovados. Pronto, eu fiz aí o meu estágio, era 1 ano, mas acabou por durar cerca de ano e meio, só fizeram as colocações cerca de meio ano depois de terminar o estágio. Nessa altura, como pensamos em regressar a Paredes, havia também falta de pessoal aqui no hospital e a minha esposa decidiu pedir transferência para aqui e eu pedi logo a colocação aqui. Quando terminei o estágio, pedi logo a colocação aqui no Serviço de Finanças de Paredes. E foi assim que vem então para Paredes, porque a esposa é da Guiar de Sousa. A minha esposa é natural da Guiar de Sousa, daqui do Concelho de Paredes. Exatamente. Portanto, vêm para cá, já têm a filha e, entretanto, quando vêm para Paredes, vem um menino. É verdade. A minha filha já tinha cerca de 2 anos e meio quando viemos para cá. E depois o Pedro acabou por nascer aqui pouco tempo, não muito tempo depois, porque a minha esposa já estava grávida na altura e acabou por nascer o Pedro, que tem 3 anos de diferença para a irmã. E como é que é o Artur pai? Como é o Artur pai, essa é uma avaliação que não é fácil eu fazer, não é? Serão mais os filhos sim, a poder dizer. Mas é o típico pai babado? Sim, isso sim, eu tenho muito orgulho nos meus filhos, penso que felizmente todos os pais têm às vezes sempre aquela preocupação de que os filhos tenham êxito e sejam um bocadinho a imagem que nós pretendemos que eles espelhem de nós. Às vezes isso não é possível, eu reconheço e conheço casos de pais que acabam um bocadinho frustrados com a forma como os filhos, com os comportamentos e a maneira de ser dos filhos, mas a verdade é uma, quer dizer, cada pessoa é uma pessoa e eu entendo que os filhos não podem ser às vezes aquilo que nós queremos que eles sejam, embora eu de facto tenha tido a sorte de os meus filhos serem um bocadinho aquilo que eu gostaria que eles fossem. Temos uma médica? É verdade, temos uma médica que não conseguiu à primeira entrar em medicina, mas que tentou sempre. É de facto de uma força de vontade incrível que eu não teria. Ela na altura não conseguiu entrar à primeira em medicina, entrou em enfermagem, fez o curso de enfermagem e quando terminou o curso de enfermagem ainda foi trabalhar para o Centro de Saúde de Coimbra, foi onde ela tirou o curso e entretanto fez novamente as cadeiras específicas, conseguiu ingressar em medicina e hoje está a tirar a especialidade, está já no 3º ano da especialidade. Está um bocadinho longe.
é um bocadinho longe. Está na Lourinhã, na Unidade de Saúde Familiar da Lourinhã, e pronto, para nos visitar é uma deslocação um bocadinho longa e cansativa para ela, mas... Mas mais longe está o Pedro. O Pedro está mais longe, o Pedro está em Madrid, mais por opção em termos de financeiros, em termos de ordenados, porque ele teve a trabalhar aqui em empresas aqui na Maia, depois acabou por trabalhar também na Nova Base em Lisboa, mas como em termos de perspectivas de vencimentos queria voos mais altos e acabou por ir para Madrid e atualmente trabalha na Johnson. Aqui mesmo em Paredes, nas finanças, chegam a uma altura em que é colocado em Penafiel, portanto, no que toca ao trabalho tem que passar para Penafiel, e é lá que termina a carreira, não é? Exatamente. Eu fui colocado aqui em Paredes, trabalhei aqui bastantes anos, numa repartição, inicialmente ficava aqui nas traseiras da Câmara Municipal, hoje é uma confeitaria. A determinada altura foram construídas novas instalações, porque aquelas instalações não eram as melhores, e ainda trabalhei nas novas instalações durante uns anos. Em 2001, por motivos vários, a opção de carreira, decidi pedir colocação para Penafiel e continuei em Penafiel até à minha aposentação. Estas trocas, estas deslocações, como é que ainda assim diz que Paredes é a sua terra de coração? Como é que se agarra esta terra? Eu sou um bocadinho desapegado pelas frequentes mudanças que tive durante a minha vida, e só ao mesmo tempo fico sempre um bocadinho apegado a todas as terras por onde passo. Também é verdade, tenho sempre alguma saudade e gosto de visitar os locais e rever as pessoas com quem convivi. Paredes de facto é a terra onde eu vivo há mais anos, porque desde que vim para cá sempre vivi aqui, embora tendo mudado de sítio, mas sempre próximo, e portanto é já a terra de coração, a não ser de facto Sinfãs, que é a terra de infância, que também me marcou muito, mas Paredes é de longe a terra onde eu vivi mais anos, onde nasceu já o meu filho, e portanto onde me sinto em casa. E é já aqui que tem os seus amigos? É já aqui que tenho a grande parte dos meus amigos e um convívio do dia a dia com as pessoas, onde a gente é conhecido e conhece, não é? Sim, é também quando vem para cá e quando já fixa mais por Paredes que entra na vida política. Sim, foi aqui quando ainda trabalhava aqui no Serviço de Finanças, quando um colega meu, a determinada altura, pronto, eu era simpatizante do Partido Socialista e ele sabia disso, mas nunca fui militante, nunca me tinha inscrito como militante. E a determinada altura um colega lançou-me o desafio de me inscrever como militante, e eu na altura fui renitente um bocadinho em relação a isso, mas ele disse, tens que te inscrever, vamos inscrever assim um grupo mais jovem, precisamos de renovar um bocadinho o partido não tem renovação há muito tempo, está muito desorganizado, precisamos de gente nova, vamos tentar recuperar isto. E convenceu-me, e eu inscrevi-me como militante. Portanto, já há alguns anos? Já lá vão uns anos, por volta de 1990, creio eu. Nessa altura depois ele tentou dinamizar um bocadinho o partido, tentou organizar alguns eventos, mas havia pouca participação e ele acabou por desmoralizar e eu continuei. E continuou e já fez parte de um executivo, não é assim tão novidade tomar conta de uma junta de freguesia? Sim, eu já fui secretário na Junta de Freguesia da Madalena, que entretanto foi agregada. Na altura lançaram-me o desafio, a Comissão Política do Partido Socialista lançou-me o desafio de fazer parte da lista. Eu aceitei o desafio, fiz parte da lista, ganhámos em 2005, depois ganhámos novamente no mandato a seguir. E, entretanto, houve a agregação de freguesias. Nessa altura não fui eu o candidato escolhido para encabeçar a lista e embora a gente continuasse a ganhar lá na Madalena, mas claro que o que interessava era a votação a nível da freguesia e aí acabei por não ficar... Mas consegue agora, obviamente, com essa postura de que está bem com toda a gente, e é assim que as pessoas falam de si, que é uma pessoa que está sempre bem com toda a gente,
e até com o rival, não é? Com o Sr. Francisco, mas faz aqui politicamente história, não é? Porque agarra aqui a freguesia grande de Paredes. Como é que é ficar como líder de uma freguesia tão grande? Teve medos? Medos propriamente não. Claro que nós temos sempre alguma expectativa e algum receio de não conseguir corresponder àquilo que esperam de nós. Mas claro que eu tenho a noção de que não é possível fazer tudo o que se quer, não é possível agradar a toda a gente. Agora, vou tentar fazer o meu melhor e espero que as pessoas entendam exatamente isso, não é? Que eu estou a procurar fazer o meu melhor e que o faço sempre com a vontade de servir as pessoas e de que o meu trabalho vá ao encontro daquilo que as pessoas esperam de mim, reconhecendo que, como em todos os lados, os fundos são limitados e, portanto, não é possível acudir a todas as situações emergentes que às vezes nos aparecem que a gente gostaria de resolver rapidamente. Também não é possível fazermos muitas vezes as obras que gostaríamos de fazer porque os orçamentos da Junta também são muito limitados. Temos que contar aí sempre com a colaboração da Câmara. Mas qual é a marca que quer deixar em Paredes? Eu gostaria essencialmente de renovar Paredes em termos culturais, em termos de dinamização. Gostaria de recuperar novamente uma dinâmica que eu acho que Paredes já teve quando vim para cá e atualmente perdeu. Acho que nós podemos conseguir isso. Eu tenho um bocadinho a experiência do que se faz em Penafiel em termos culturais, porque como estava lá a trabalhar e entretanto a minha esposa tinha-se aposentado e entrou lá na Universidade Sénior, eu acabei por entrar também, vi um bocadinho a experiência da Discrepa em termos até da organização da Noite Branca e como tudo começou, e cheguei à conclusão que se conseguirmos eventos culturais que cativem as pessoas e as coisas podem evoluir, podemos ter uma dinâmica que vai crescendo e que se consegue, de facto, trazer as pessoas todas para um objetivo comum, que é criar uma dinâmica cultural e social que vai crescendo, e eu espero conseguir isso. Assim como, claro, depois há também algumas infraestruturas básicas que eu acho que é crasso dos executivos anteriores, principalmente do anterior, terem deixado que isso acontecesse, que foi fechar o pavilhão gimnodesportivo aqui no centro. O Campo das Laranjeiras, embora tenham feito o outro estádio, mas deslocalizou e perdeu muitos adeptos, para além de também retirar daqui do centro pessoas que viriam. Portanto, no fundo, recuperar novamente essas infraestruturas e pô-las a funcionar, penso que é fundamental. E a dinâmica cultural e social também penso que é fundamental, envolvendo as associações, que eu penso que tem que ser por aí, um bocadinho, como eu dizia há bocado, recolhendo a experiência de outros sítios que trabalham dessa forma e têm tido êxito. Eu penso que tem que ser por aí que também consigamos novamente uma nova dinâmica para Paredes. Está feito o retrato na primeira pessoa de Artur Silva, o novo Presidente de Junta da Freguesia de Paredes.